Jornal da Noite. Oferecimento Casas Bahia. Aqui o preço baixo é sempre notícia. No Jornal da Noite de hoje, os atletas que são destaque tanto no esporte quanto nas páginas policiais. O que acontece quando o campo de futebol vira ringue? E o que deveria ficar no ringue vira assunto de delegacia. Sucesso e polêmica. A conturbada passagem do boxeador Mike Tyson pelo Brasil. A entrevista exclusiva do campeão ao Jornal da Noite. A prisão do jogador Viola. E a história dos craques envolvidos em escândalos. Hoje, no Jornal da Noite. Olá, boa noite para você, seja bem-vindo. Veja agora os principais destaques desta edição do Jornal da Noite. Avião bimotor cai em São Paulo e mata 2 pessoas. Uma criança e um adulto sobrevivem ao acidente. Queda de avião também nos Estados Unidos. 2 pessoas são resgatadas de dentro de um rio. Teto desaba sobre pista de patinação e mata 5 pessoas na Alemanha. 20 estão sob os escombros. O álcool começa o ano mais caro no Brasil. O aumento chega a 20% nas bombas. Um aluno americano exagera no dever de casa e fica de castigo. Sem avisar os pais, ele viajou para o Iraque para fazer um trabalho escolar. Água de mais e água de menos. Enchentes e incêndios florestais deixam vítimas e prejuízos ao redor do mundo. O ministro da Coordenação Política diz que o presidente deve decidir em fevereiro a candidatura à reeleição. E Muricy Ramalho é o novo técnico do São Paulo. Estes e outros destaques agora, no Jornal da Noite. O jogador Viola, que andava meio sumido do noticiário esportivo, reaparece. Só que agora nas páginas policiais dos jornais. O jogador está preso por brigar com a mulher e ser flagrado com uma espingarda no carro. O jogador está preso desde a noite do Réveillon. Ele foi à casa da mulher Leila Rosa Celino neste condomínio em Barueri, na Grande São Paulo, para passear com o filho. Leila teria recusado porque Viola estava bêbado. Eles começaram uma briga e ela chamou a polícia. Esta espingarda calibre 12 e vários cartuchos foram encontrados no carro de Viola. Ele tinha o registro da arma, mas não o porte. A espingarda só poderia ficar na casa dele. Em um momento ele estava portando essa arma, a arma já estava no veículo já há muito tempo e o veículo estava dentro da residência dele e a arma tem registro. Campeão do mundo em 94, o ex-jogador do Bahia assinaria nesta segunda um acordo de 4 meses com o Juventus para disputar o Paulistão de 2006. Para o clube, o caso não... Da boate, eu tava indo para minha casa e o cara cismou que eu fiz alguma coisa errada. Eles queriam arrumar algum, né? Há 10 anos, Edmundo se envolveu num acidente que matou 3 pessoas. Ele foi condenado a 4 anos de prisão em regime semiaberto. Na semana passada, uma estrela do futebol mundial também se envolveu com a polícia brasileira. Maradona estava no Brasil para participar de um jogo beneficente promovido pelo amigo Zico no Rio de Janeiro. Ao chegar no aeroporto, armou uma confusão. Ele e os amigos perderam o voo, mas queriam embarcar de qualquer jeito. Maradona teria agredido um agente federal e foi detido com toda a sua turma. Demorou 9 horas para voltar a Buenos Aires. Os jogadores argentinos têm fama de briguentos dentro e fora de campo. Ano passado foi a vez do zagueiro De Zárate deixar o gramado do Morumbi preso. Foi durante uma partida pela Taça Libertadores entre o clube argentino Quilmes e o São Paulo. De Zárate teria xingado o São Paulino Grafite com palavras racistas. Grafite chegou a prestar queixa contra o argentino, mas desistiu da denúncia meses depois. A lista, como você viu, não é pequena. O ex-jogador Edinho também é pivô de um escândalo entre futebol e polícia. Ele ficou preso 6 meses, acusado de ligação com o tráfico de drogas. Edinho foi preso no dia 6 de junho, com 12 pessoas. Ele é acusado de ter ligações com o traficante Ronaldo Duarte Barsotti, o Naldinho.
Na semana passada, Edinho, que admite ser viciado em maconha, se internou numa clínica de recuperação para dependentes de drogas. E você vai ver agora também polêmica passagem de Mike Tyson pelo Brasil. Com exclusividade, o nosso âncora Roberto Cabrini entrevistou o campeão mais jovem da história do boxe e revela a trajetória e a conturbada visita do boxeador. Oh man, listen, at first, Logo de início superou minhas expectativas. Eu sabia que era um lugar maravilhoso e divertido. Eu me sinto muito próximo dos brasileiros. Sua aventura no Brasil é marcada por atos de generosidade, irritação, diversão e, é claro, mulheres. Tyson chega a São Paulo na noite de terça-feira, dia 8 de novembro. E logo depois começa a aventura do lutador pela noite de São Paulo. Mike Tyson não esconde. Quer encontrar belas mulheres na noite paulistana. O próprio lutador admite seu ponto fraco com relação às mulheres, especialmente as brasileiras. Os bumbuns perfeitos das mulheres. Na segunda noite de badalações por São Paulo, Tyson segue para mais uma noitada. O que era para ser uma noite de diversão se transforma em confusão na vida do polêmico Mike Tyson. Amante confesso da noite e de noitadas, o boxeador se divertia com amigos nesta boate em Moema. Um cinegrafista tenta filmar Tyson. Ele se irrita e bate para cima do profissional. Ele pegou a câmera, bateu a câmera no chão, já quebrou a câmera no chão. E na sequência ele já bateu a câmera na minha cabeça. Enquanto o cinegrafista presta queixa em uma delegacia, Mike Tyson vai para outra boate no centro de São Paulo. Após a denúncia, os policiais vão até a porta da boate e levam Mike Tyson. Na saída do boxeador, muita confusão. Mike Tyson leva um tapa na cabeça. Ele apenas olha para trás e não reage. Tyson confirma ter quebrado a câmera de um cinegrafista, mas diz que não o agrediu e tenta explicar o que aconteceu. Eu pedi a fita, tomei a câmera de um jeito estúpido e a quebrei. Você quebrou a câmera? Quebrei, mas bateu nele? Ora, deu um tempo. Não bati em ninguém. Quebrei a câmera e sinto muito. Sou humano e não estava num bom dia. Também não era uma boa noite para ele. Essas coisas acontecem. Durante a entrevista, Mike Tyson surpreende pela forma humilde e atenciosa. Pergunto a ele se acha que os brasileiros o veem de uma forma diferente. What's the difference between the way you feel the people, feel you in USA and here in Brazil? There's a totally different culture. USA is a place. São diferentes culturas. Nos Estados Unidos, o dinheiro é motivo de sucesso e fracasso. Tudo é baseado no dólar. Tyson faz mais elogios ao Brasil e ao povo brasileiro. Diz que, apesar da polêmica, pretende voltar ao país o mais breve possível. Eu amo este lugar. Se eu tivesse um visto de 5 anos, viria para cá toda hora. Mike Tyson, a maior máquina humana de triturar adversários. 33 centímetros de punhos, 50 centímetros de pescoço. 1,80 m de envergadura. Um sucesso sempre intercalado com problemas. Tyson cresceu entre gangues, traficantes, delinquentes, carência, miséria, alta criminalidade, fome. Esse era seu endereço. Número 178 da Amboy Street. Mas também foi em Brownsville que ele deu seus primeiros passos como boxeador, nessa rústica
acanhada academia do bairro. Eu não acho que a pobreza precisa ser mudada, mas sim usada como estímulo para que as pessoas acreditem que podem sair da pobreza. Adolescente foi parar num reformatório, até ser adotado por um velho treinador de boxe, Cus D'Amato, a quem respeitava como pai. D'Amato conseguiu juntar uma certa técnica a seus golpes selvagens. Aos 19 anos, Mike Tyson se transforma no mais jovem campeão dos pesos pesados de toda a história. Logo, ele ganha os 3 principais cinturões do milionário mundo dos pesos pesados. Um demolidor, 50 vitórias, 44 nocautes, a fama e o sucesso, e também um alto preço. Em 92, o peso pesado foi condenado a 10 anos de prisão. Foi acusado de estuprar Desiree Washington, que na época participava de um concurso de beleza em Indianápolis. Depois da prisão, Mike Tyson nunca mais foi o mesmo nos ringues. O imbatível virou vulnerável. As derrotas começaram a se suceder. Da glória ao fracasso, da aclamação ao sofrimento. Em 99, Tyson volta à cadeia. Dessa vez, agride 2 motoristas que o envolveram num acidente de carro. Com seus aniversários de ringue, ele também demonstrou seu destempero. Em 97, morde a orelha de Evander Holyfield. Ele sempre foi uma máquina de fazer dinheiro. Só em bolsas e lutas, Tyson faturou mais de 300 milhões de dólares. Mike Tyson pode ser impulsivo, raivoso, mas o antes imbatível e hoje já derrotado por 6 vezes Tyson é muito mais complexo do que uma análise precipitada pode sugerir. Eu vejo que você é simpático, amistoso. Você acha que as pessoas se aproveitam de você? Eu não me importo. Faz parte da experiência de estarmos vivos, de aprender a viver. Existe um filósofo, Friedrich Nietzsche, que diz: tudo bem as pessoas tirarem vantagens de você, mas não tire vantagem dos outros para poder ser uma pessoa melhor. Senão, você vai ser tão baixo quanto os aproveitadores que tiraram vantagem de você. É um conceito louco, mas realmente soa bem. E isso não me faz um cara mau. Então, eu gosto desse conceito. Mesmo polêmico, Tyson garante estar mais maduro e usa o incidente com um cinegrafista brasileiro para mostrar o porquê. Talvez se eu fosse 4 anos mais imaturo, teria matado aquele repórter, atacado, como ele disse. Sabe que alimenta tanto ódio quanto idolatria. Às vezes sofre, às vezes se diverte com isso. Assim é Mike Tyson. Um avião bimotor cai antes de pousar na zona norte em São Paulo. 2 pessoas morrem e outras 2 sobrevivem. Veja agora o duro trabalho das equipes de resgate na reportagem de Fernando Hessel. Serra da Cantareira, Grande São Paulo. Região de montanhas e mata fechada. Apenas uma pequena estrada de terra leva ao local do desastre. Chove muito, lugar de difícil acesso, até mesmo para o corpo de bombeiros. Enquanto isso, uma das vítimas é resgatada com vida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Por toda parte, é possível ver pedaços do avião espalhados pelo chão. Trem de pouso, árvores destruídas. Mesmo diante da orientação de não permanecer no local por questões de segurança, nossa equipe de reportagem registra o trabalho do resgate. Este morador conta que ouviu um barulho forte logo pela manhã. Como é que foi? Só deu um estrondo, a gente sabe quando tem coisa errada, aquele estrondo diferente. Debaixo de uma forte chuva, os bombeiros tentam retirar as vítimas que morreram carbonizadas. Felizmente, outras 2 pessoas conseguiram se salvar. O empresário de 50 anos, Antônio Celso Cortez,
e Matheus Simbler, de apenas 10 anos de idade, nasceram de novo. Este é o exato local onde o avião Seneca caiu na manhã desta segunda-feira. Policiais do COI e do Corpo de Bombeiros devem passar a madrugada no serviço de busca, pois existe a informação de que uma pessoa estaria desaparecida. A informação de uma quinta pessoa partiu de um diretor da Copagás, uma empresa de gás combustível que perdeu um de seus funcionários no desastre. Na Santa Casa de Misericórdia, o irmão de uma das vítimas visita o empresário internado com queimaduras. Eu só vi o meu irmão pelo vidro, então o médico falou que o quadro dele é estável. Graças a Deus, o Matheus está excelente. O avião é um bimotor Seneca de fabricação americana e tem capacidade para transportar 6 passageiros. Segundo o Departamento de Aviação Civil, o avião decolou de Campo Grande, no estado de Mato Grosso, rumo ao aeroporto de Campo de Marte, em São Paulo. No momento do acidente, não chovia. O avião particular já estava em contato com a torre de controle e deveria pousar em menos de 5 minutos. 9h45, foi o primeiro contato com os órgãos da aeronáutica sobre a aeronave. O Ministério da Aeronáutica vai investigar agora o acidente. A situação do piloto, as condições físicas e psicológicas do piloto, passa para a aeronave se ela estava com uma manutenção boa, se ela tinha uma estrutura boa, enfim, N fatores que podem contribuir ou não para um acidente aeronáutico. São Paulo, Fernando Hessel para o Jornal da Noite. E olha aqui, na Austrália, a queda de um avião que levava um grupo de paraquedistas matou 5 pessoas e deixou 2 feridas no estado de Queensland. Nos Estados Unidos, um avião caiu dentro de um rio em Nova York. 2 sobreviventes foram resgatados. Veja agora o momento do resgate, registrado por um cinegrafista. O helicóptero da Guarda Costeira se aproxima das águas cheias de lama do rio Hudson e lança uma cesta para retirar o homem. O sobrevivente é resgatado com sucesso. Minutos depois, o outro tripulante também é retirado com vida do rio. E a seguir, mau tempo e incêndios causam prejuízos em todo o mundo. O álcool começa o ano 20% mais caro no Brasil. E também, um aluno americano viaja para o Iraque sem avisar os pais. Ele foi fazer um trabalho da escola. Eu volto já com todas as informações. Ano novo, preço novo. Os donos de postos de combustíveis bem que avisaram e o álcool já está até 20% mais caro nas bombas de todo o país. Em muitas bombas, o álcool já estava de 8 a 29 centavos mais caro. Com isso, a gasolina também sofreu reajuste. A variação foi até de 6 centavos. Pode parecer pouco, mas no fim do mês, o bolso com certeza vai ficar muito mais vazio. É um absurdo, né? Tá quase o mesmo preço da gasolina. Os usineiros alegam que o problema foi a quebra de 20% na safra de cana de 2005, que deixou muitos estados praticamente sem álcool para vender. E com a pouca oferta, o preço aumenta. O que nós precisamos é criar uma política que tenha uma regulação nesse mercado, que se permita que se forme um estoque regulador e que esse estoque regulador reduza essa volatilidade de preço. E como o início de ano é época de fazer promessas e previsões, os usineiros fazem a deles. A previsão é que a produção de álcool seja maior que 16 bilhões de litros. E a promessa é que em maio, no início da safra da cana, o preço do álcool caia a cerca de 30%. Essa queda já faz parte da oscilação do preço do álcool. Nos meses de maio e junho, o produto sempre custa até 30% mais barato. Mas só são 2 meses, porque depois ele volta a subir. De São Paulo, Eleonora Pascoal para o Jornal da Noite. O que você acha de fazer um trabalho escolar no Iraque e em plena guerra? Essa foi a aventura de um jovem americano que, para o desespero dos pais, viajou para Bagdá sem avisar a família. Agora, o aluno dedicado e fujão está em casa e de castigo. O desembarque em Fort Lauderdale, na Flórida, teve vários sorrisos e nenhuma palavra. Ferris Hassan, de 16 anos, chegou quietinho depois de uma aventura do barulho. Ele está bem, disse a mãe, mas assustado com a repercussão da história. Sem contar para ela e para os irmãos, Hassan partiu para o Iraque no dia 11 de dezembro, decidido a mergulhar fundo num trabalho da escola. Ele quis perguntar pessoalmente como os iraquianos se sentiam em relação à guerra e à democracia. O estudante raspou o cofre e pegou um avião até Amsterdã, na Holanda. De lá, seguiu para o Kuwait e tentou, sem sucesso, cruzar a fronteira. Foi então para o Líbano.
Em Beirute, conseguiu visto, passagem e, afinal, chegou a Bagdá. Em plena zona de guerra, conversou com comerciantes, frequentou mesquitas e foi visitar o escritório da agência de notícias Associated Press. Os jornalistas acharam melhor avisar ao consulado americano, que logo despachou Faris Hassan de volta para os Estados Unidos. Passar o Natal no Iraque sem avisar a família não teve jeito. Faris está de castigo. A mãe disse que por enquanto ele não vai poder sair com os amigos. A escola ainda não decidiu se vai aceitá-lo de volta.